Fala família Palmeiras, sexta-feira, pós-feriado aí, Palmeiras inicia a preparação do jogo de domingo contra o Vasco, fora de casa, né? Vai ser lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Será que o Palmeiras vai conseguir manter a invencibilidade fora de casa como visitante? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O gol de Gustavo Gomes contra o Ceará pela Copa do Brasil foi o gol de número 40 do Alviverde em 26 partidas na temporada. Foi também o gol para trazer o Palmeiras de volta aos trilhos, já que tinha perdido a invencibilidade em casa para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 1-0 com 1-0 se paga, que venha o próximo desafio. E agora é o duelo contra o Vasco que se aproxima. Vice-líder da Série A, atrás do Flamengo por apenas 1 ponto, contra um Cruz Maltino que está cambaleando. Não ganha há 5 jogos e vem de um empate contra o Operário no Paraná pela Copa do Brasil. O Palmeiras deve ter mudanças para o duelo. É o rodízio pontual promovido pelo comandante português. Abel Ferreira começou o duelo na capital cearense pela Copa do Brasil com Richard Rios e Piquerez no banco. Eles devem começar o duelo de domingo. Mas tem posição que não tem escolha. Marcos Rocha e Mike estão de fora ainda. Então Giai segue como único para a lateral direita. Vasco e Palmeiras vão se enfrentar neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Justamente o palco do último encontro entre os dois. Na 27ª rodada do Brasileirão do ano passado, 64 mil ingressos foram vendidos. Recorde de público e de renda na última temporada. Naquele dia deu ao Alviverde gol de Flaco Lopes. O argentino é também um dos artilheiros do time em 2025. 7 gols em 20 partidas, ao lado de Estevam, que também marcou 7 vezes, mas em 24 jogos. Com eles em campo, chance de manter um enorme tabu. O Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015. Nos últimos 12 confrontos, são 4 empates e 8 vitórias. 3 delas consecutivas. Final de semana para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. E tem muita gente por lá preocupada com esse interesse da CBF em ter o Abel Ferreira para comandar a seleção brasileira. A vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Ceará no Castelão na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil coloca o Verdão numa situação muito próxima de avançar às oitavas de final, já que no jogo de volta no Allianz Parque, a equipe alviverde pode até empatar para avançar à quarta fase da competição mata-mata nacional. Só que esse não foi o grande assunto que tomou a quinta-feira no Alviverde, mas sim a possibilidade do técnico Abel Ferreira de assumir a seleção brasileira. Ele, na entrevista coletiva depois da vitória do Verdão sobre a equipe do Ceará, valorizou estar entre os cotados para a seleção e disse que seria uma honra treinar o time do Brasil, mas reforçou o compromisso com o Palmeiras até o final deste ano. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também destacou que conta com Abel Ferreira até o final desta temporada e que tem o interesse de renovar o contrato com o técnico português até o final de 2027. Em meio a tudo isso e a preocupação também do torcedor palmeirense de perder o seu treinador, Abel Ferreira segue muito focado nos compromissos do Verdão e segue na preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Vasco da Gama às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que será realizado no estádio Mané Garrincha em Brasília, já que o Cruz Maltino vendeu o mando de campo. E o jogo é de suma importância também para a equipe do Palmeiras, que pode voltar à liderança do Brasileirão nesta rodada. O Palmeiras também disputa a liderança do Campeonato Brasileiro entre os homens, campeonato que é liderado pelo Flamengo, e o time do Abel Ferreira tem um jogo fora de casa contra o Vasco nesse fim de semana, Mendel. É isso mesmo, Bruno. E jogo fora de casa costuma ser bom para o Palmeiras. Bom dia para você, para o Jailson, para o Marra. Bom dia a todos. Mais um jogo do Palmeiras fora de casa. A gente ouviu o Rafael Marques falando do retrospecto ruim do Vasco, jogando fora de casa. O Palmeiras
é um momento inverso. Vem de 17 jogos de invencibilidade jogando fora de casa, são 14 vitórias e 3 empates. Vem de 6 vitórias seguidas jogando fora aqui do Allianz Parque. Realmente um retrospecto muito bom. Palmeiras contra o Vasco, se vencer o Vasco em Brasília, iguala a marca de 2022, 7 vitórias seguidas. Fora de casa, o elenco ontem teve uma folga depois da vitória contra o Ceará. Hoje os jogadores se reapresentaram, iniciam a preparação para essa partida de domingo contra o Vasco. Existe a expectativa pelos retornos do Mike e do Rafael Veiga. Na semana, no início dessa semana, o Murilo, o Mike e o Rafael Veiga iniciaram o trabalho de transição, trabalhando com o grupo no gramado. O Murilo já esteve no banco no jogo contra o Ceará. Existe a expectativa, então, que o Mike e o Rafael Veiga estejam nessa viagem para Brasília. Palmeiras trata com cautela o retorno desses jogadores, pensando no Mundial. Agora tem aquela contagem regressiva, são 9 jogos até o Mundial de Clubes. O Palmeiras vai tratando com muita cautela para ter o elenco completo, todos os jogadores à disposição na disputa do Mundial de Clubes. Então, domingo, Palmeiras enfrentando o Vasco fora de casa, tentando manter essa série invicta, jogando fora do Allianz Parque, Bruno. Valeu, Mendel. Obrigado, hein? Jogo então em Brasília. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Tem novo goleiro na mira alviverde. Imprensa do Sul, mais especificamente o Correio do Povo, afirma que existe uma negociação do Palmeiras com Gabriel Grando, atleta de 25 anos de idade, reserva no Grêmio. Não é a primeira vez que o Grando tem seu nome associado ao Palmeiras. E isso revela a necessidade do Verdão em buscar um novo jogador para essa posição. Acho absolutamente natural, até porque o Everton, que é titular e tem demonstrado uma queda técnica, já tem 37 anos de idade, e o reserva dele, o Marcelo Lomba, tem 38 anos. Everton e Lomba ainda fazem aniversário no fim dessa temporada. Importante para finalizar que, em relação a Gabriel Grando, conversei com uma fonte palmeirense antes de gravar o vídeo. Ela admitiu que há uma busca por goleiro, mas sem pressa e sem negociação no momento pelo goleiro do Grêmio. Existe inclusive a possibilidade de outro nome pintar até o fim da temporada. Será que seria Leonardo Jardim, goleiro que vai muito bem com a camisa do Vasco e que ainda não aceitou a proposta de renovação de contrato? Foram 3 tentativas seguidas do Vasco, ainda sem acordo. A partir da metade do ano, o Léo Jardim já pode assinar com outro. Fala, família Palmeiras. Sexta-feira aí, Palmeiras vai a Brasília, né? Ostentando sua maior sequência invicta como visitante desde 1996, né? O Palmeiras está aí a 17 jogos, né? Invictos fora de casa, né? O Palmeiras não perde a 17 jogos. E o Palmeiras precisa manter, né, essa invencibilidade contra o Vasco para tentar a primeira colocação, né, no campeonato. O Palmeiras está em segundo lugar ali, junto com o Bragantino, né? E só atrás do Flamengo com 14 pontos. O Palmeiras está com 13 pontos. Então o Palmeiras vencendo esse jogo vai a 16 pontos e o Flamengo precisa ganhar para manter a primeira colocação. E caso ou ganhar, né, ou empatar, porque no saldo do gols o Flamengo pode ficar na frente ainda. Mas o Palmeiras precisa dessa vitória importantíssima, né? E a gente não conseguiu trazer os 3 pontos, né, dentro de casa contra o Bahia. Então o Palmeiras como visitante está praticamente eliminando todos os adversários. O Palmeiras não sabe o que é perder. Então o Palmeiras precisa muito dessa vitória. Não vai ser no Rio de Janeiro, né? Acho que se fosse no Rio de Janeiro ia ser mais complicado. Vai ser lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então é um campo até então neutro, né? Tanto pro Palmeiras quanto pro Vasco. Então o Palmeiras tem a última partida até então, acho que foi 1-0 lá. O Palmeiras já ganhou do Vasco lá de 1-0. Não sei se foi a última partida ou não, mas o Palmeiras já ganhou lá e pode ganhar novamente. O Palmeiras está muito bem. O Paulinho, né, contra o Ceará ali, no jogo contra o Ceará. Tanto o Paulinho como o Vitor Roque ali não jogaram nas posições, mas o Paulinho entrou muito bem no segundo tempo, jogou bem, né? Nossa zaga também, pode ser que o Murilo volte aí a ser o nosso titular. Ele já estava no banco contra o Ceará, então esse domingo pode ser que ele entre para formar a zaga junto com o Gomes, né? Piquerez pode ser uma boa também, né? Não foi titular, né? Foi poupado ali, né, contra o Ceará, pelo menos nos primeiros tempos ali, e no segundo até o final ali, né? Entrou, mas entrou já no final para segurar o resultado. Porém, esse jogo ele vai entrar como titular, né? Vamos ter aí a zaga completa do Palmeiras, né? Se o Abel colocar, porque tá difícil. A gente opina aqui, né? A gente vai falando o que a gente imagina ser. Chega na hora, o Abel tem outro time ali, fez outra preparação.
Então, o que a gente quer é os melhores, né? Mas nem sempre a gente consegue ter ali os melhores, pelo fato da gente ter mais duas competições fora o brasileiro. Então, a gente espera o Palmeiras jogar bem e sair com a vitória. Galera, próximo assunto aqui, queria trazer o calendário, né, de maio. O Palmeiras tá cheio, o Palmeiras tem jogos difíceis, né, em maio. A gente tem agora domingo o Vasco, e quarta-feira, né, pela Libertadores tem mais um jogo fora de casa, contra o Cerro Porteño lá na Argentina. Depois a gente enfrenta o São Paulo dentro de casa. Esse jogo aqui a gente precisa ganhar, né, contra as Tricas. A gente precisa manter a invencibilidade ainda, né, e vai ser muito bom bater neles, ganhar, zoar eles, né, ainda mais na nossa casa. Palmeiras vindo aí de uma sequência aí boa, né? Palmeiras tendo duas sequências aí difíceis fora de casa, porém o Palmeiras vai sim, vai com tudo, vai com as melhores peças, porque é um clássico que a gente precisa ganhar. É como São Paulo, é clássico, não tem que poupar, entendeu? Os melhores tem que ir pra campo pra ganhar e ficar com os 3 pontos aí dentro de casa, não tomar mais um vacilo dentro de casa. Depois o Palmeiras vai pegar de novo, né? Mas vai ter uma sequência aí, uma semana jogando dentro de casa contra o Bolívar de novo, né? Dessa vez é aqui em São Paulo, né? No Allianz Parque. Então o Palmeiras também vai precisar jogar bem para manter os 3 pontos ali, ser o melhor, né, da fase de grupo, pra gente sempre decidir em casa, né, nas oitavas, nas quartas, né? O Palmeiras passando de fase, decidir em casa, no segundo jogo, né? Depois a gente entrar o Red Bull Bragantino lá, que é difícil, o Palmeiras sabe muito bem, é difícil ganhar lá. E depois a volta, né, no Palmeiras na Copa do Brasil contra o Ceará, pela terceira fase, né? Com uma vantagem de 1-0 aí, o Palmeiras pode, no empate, pode passar de fase, né? E depois vai pegar de novo, né, o Flamengo. E aqui, dependendo de como vai estar o campeonato, aqui o Palmeiras pode sim, né, ter uma vantagem, né? O Palmeiras ganhando ou empatando aqui com o Bragantino, né, vencendo esses jogos, ou vencendo 2 jogos, vencendo o Flamengo dentro de casa, né? Que o Palmeiras, acho que a última vez que venceu foi na Copa do Brasil, porém a gente saiu derrotado, porque eles venceram de 2-0 lá. Mas o Palmeiras tem total chance de vencer aqui o Flamengo. Vai ser um jogo difícil. O Flamengo tá bem, a volta do Pedro aí tá dando. Porém, a gente tem total potencial. Até lá pode ser que o Palmeiras, né, já está com o Paulinho 100%, o Vitor Roque. Então precisa fazer gol, precisa desencantar. Para esse jogo deve ser muito importante pra gente, né? Tanto o Paulinho como o Vitor Roque precisa fazer gol, precisa dar uma assistência, para eles chegar com casca, né, nesses jogos difíceis, que é esses jogos que a gente precisa ver que o Palmeiras investiu certo. É nesses jogos que eles têm que brilhar. É nesses jogos que os melhores jogadores, os mais caros, precisam fazer gol, né? Eles precisam mostrar pra torcida pra quê e por que eles vieram e pra que eles vestem essa camisa do Palmeiras, que é muito pesada. Então é nesses jogos que a gente precisa ver eles em campo e precisa da vitória com participação deles em gol e assistência. Fechou? E próximo aqui, os jogos aqui é na Libertadores, né? Contra o Crystal Palace. E pra finalizar, contra o Cruzeiro lá, né? Será que o Dudu vai ficar no banco? Será que o Dudu já não vai estar mais no Cruzeiro? Dudu, infelizmente, hein, filho? Ele fez e agora tá aí colhendo aí o que fez, né? E pra finalizar aqui, galera, queria jogar pra vocês daí, né? O Danilo tá sendo criticado lá no Forest, né? Nottingham Forest, perdão. Não tá jogando tão bem, né? E parece que ele não tá sendo relacionado, né? Ela deixou o Danilo de fora da lista do relacionado contra o jogo contra o Brentford, né? Não sei pronunciar esse nome, não. Mas daí, você aceitaria o Danilo aí de volta? Porque o pessoal não tá gostando dele, não. Só que eu acho que a gente ainda tem espaço cativo. Eu acho que a 5 ali é dele, não tem como. Ele, mesmo ele não jogando bem lá, assim também como algum também, o time não ajuda, né? O pessoal sai daqui pra ir pra time de Série B lá da Inglaterra, eu não entendo isso aí. Deixar de jogar no Palmeiras, que tá disputando tantos títulos aí todo ano, ganhando, pra ir pra um time que você tem que ficar lutando pra não cair na Inglaterra. Eu não entendo essa. É dinheiro, né? Não é que a gente entende, é dinheiro. Porém, né, pro jogador, depois de 1 ou 2 anos, dependendo, pode ser um fim, pode ser uma trágica aí na carreira dele, né? E vai ter que voltar. Às vezes o pessoal volta, como o Gabriel o Gabigol, né? Foi pra Inter, ele voltou e foi bem, né? Então, eu acho que se ele não estiver bem, o Palmeiras precisa sondar aí no meio do ano aí, sonda ele pra trazer o Danilo de volta, que ele vai ser uma peça fundamental no meio de campo ali, né? Após até então a saída do Richard Rios, né? A gente trazendo ele vai ser uma boa, né? Assim como o primeiro volante ali, tanto como o primeiro quanto o segundo. Eu acho que ele vai ir bem, né? Já conhece o Palmeiras, já conhece o Abel, né? Então, eu acho que vai ser um enorme reforço pra gente, caso, né? Ali lá for atrás. O que vocês acham? Deveríamos ir atrás do Danilo? Comenta aí. E, galera, foi isso, né? Essas são as notícias da sexta-feira. Amanhã eu trago mais, né? Então, deixa o like, se inscreva no canal, né? Curte aí e comenta aí, galera, o que vocês estão achando do vídeo. E falou!